O ar gelado de Raven Lake entrou pelas frestas da janela, fazendo com que os pelos dos meus braços se arrepiassem como pequenas agulhas emergindo da pele. Meu quarto, que sempre foi meu refúgio, parecia uma cela naquela noite. A madeira antiga do assoalho rangia sob meus pés descalços, enquanto eu caminhava em círculos, tentando processar o que acabara de ouvir através das paredes finas da sala de estar. Ela tem 18 anos. É jovem, saudável. Pode dar continuidade à linhagem real. A voz do meu pai ecoava na minha cabeça, transformando meu estômago em um nó. Além disso, Eleanor é obediente. Obediente. Como se eu fosse um cão de estimação sendo oferecido a um novo dono. Parei em frente ao espelho antigo que herdei da minha mãe, observando o reflexo distorcido da garota que me encarava de volta. Meus cabelos loiros caíam sem vida sobre os ombros, e meus olhos, sempre descritos por minha falecida mãe como janelas da alma, pareciam vazios, como se a notícia tivesse sugado qualquer luz que existia ali. Em cima da cômoda repousava o único objeto verdadeiramente valioso que possuía. Um pequeno broche de prata em forma de lobo, o último presente que minha mãe me dera antes de sucumbir à febre do inverno 5 anos atrás. Para te lembrar que mesmo os mais gentis carregam força dentro de si. Ela havia sussurrado. Meus dedos tremiam ao tocá-lo, como se aquele pedaço de metal pudesse me transmitir a coragem que tanto precisava naquele momento. Lá fora, o uivo do vento misturava-se com os murmúrios da negociação que acontecia na sala. O alfa de Raven Lake, ou melhor, seus representantes, estava em minha casa para fechar um acordo. Não um acordo comercial comum, mas um que envolvia meu corpo, minha vida, meu futuro. Tudo para pagar as dívidas que meu pai acumulara ao longo dos anos com apostas e negócios fracassados. O reino de Raven Lake, com suas montanhas imponentes e florestas densas cobertas de neve, era governado por lobos metamorfos há séculos. Humanos como nós viviam sob sua proteção, mas sempre à margem, sempre em dívida. Nossa pequena cidade nas bordas do território era quase esquecida pelo rei, exceto quando era hora de cobrar impostos, ou, no caso do meu pai, dívidas pessoais. Um som de rodas deslizando sobre o assoalho fez com que eu congelasse. Não eram rodas comuns, eu conhecia aquele som, mesmo nunca o tendo ouvido pessoalmente. Era a cadeira do rei Alfa. Eleanor. A voz do meu pai chamou, tão frágil e patética quanto ele próprio havia se tornado nos últimos anos. Venha aqui, filha. Minhas pernas se moveram automaticamente, embora cada fibra do meu ser gritasse para que eu saltasse pela janela e corresse para a floresta. Mas para onde eu iria? Raven Lake era cercada por quilômetros de wilderness imperdoável, habitada por criaturas que não hesitariam em despedaçar uma humana solitária. Desci as escadas com passos pesados, como uma condenada caminhando para o cadafalso. A sala de estar, normalmente escura e claustrofóbica, estava iluminada com mais velas do que eu jamais vira reunidas em nossa casa. E lá, no centro daquele palco improvisado, estava ele. O rei Alfa não era como eu imaginava. As histórias sempre o descreviam como um monstro deformado ou um tirano de olhar cruel. Mas o homem na cadeira de rodas de madeira entalhada e metal, posicionada como um trono no meio da nossa sala modesta, parecia quase humano. Quase. Seus olhos dourados, a marca de um lobo alfa, examinaram-me de cima a baixo, não com luxúria, como eu temia, mas com uma curiosidade clínica. Seu cabelo negro como carvão estava preso em um rabo de cavalo baixo, destacando as linhas angulares de seu rosto. Cicatrizes pálidas cruzavam seu pescoço e desapareciam sob o colarinho da camisa cara. Devia ter uns 30 e poucos anos, embora algo em seus olhos parecesse muito mais antigo. Esta é sua filha, senhor. Blackwood? Perguntou um homem alto ao lado do rei, claramente seu conselheiro ou guarda. Sua voz era fria como o vento lá fora. Meu pai, um homem que um dia fora respeitado na cidade, agora parecia diminuído, quase encolhido em si mesmo. Sim, esta é Eleanor. Ela tem nome próprio e pode falar por si mesma, disse o rei Alfa, surpreendendo a todos na sala. Sua voz era profunda, com um leve sotaque que não conseguia identificar.
Seus olhos dourados encontraram os meus. Não é mesmo, senhorita Blackwood? Engoli em seco, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Sim, posso falar por mim mesma, consegui dizer, embora minha voz tenha saído mais baixa do que pretendia. Um leve sorriso, que não chegou aos olhos, tocou os lábios do rei. Bom, porque não gosto de casamentos arranjados onde apenas uma das partes tem voz. Aquilo me pegou de surpresa. Era a primeira vez que alguém reconhecia a absurdidade daquela situação. Sua Majestade, meu pai interveio, seu tom agora quase desesperado. Como discutimos, Eleanor será uma esposa obediente e... Sr. Blackwood, o rei Alfa interrompeu, sem tirar os olhos de mim. Sua dívida comigo é considerável. Suficiente para que eu tome sua casa, seu negócio e o envie para as minas do norte pelo resto de seus dias. Ele fez uma pausa e pude ver meu pai empalidecer, mas não estou interessado em destruir vidas desnecessariamente. Este acordo, se for aceito por sua filha, resolveria a situação para todos nós. Se for aceito por mim, as palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. O homem ao lado do rei deu um passo à frente, como se minha ousadia fosse uma ofensa, mas o rei levantou a mão, silenciando-o. Sim, Eleanor, ele disse, girando levemente as rodas da cadeira para ficar completamente de frente para mim. A tradição exige que eu tenha uma rainha, e preciso de herdeiros. Minha condição. Ele fez um gesto vago para suas pernas imóveis. Torna isso complicado com fêmeas metamorfas, que esperam um parceiro fisicamente dominante. Humanas, entretanto, podem ver além disso. Algumas, pelo menos. Você quer dizer que me escolheu porque sou mais fácil de impressionar? Perguntei, incapaz de esconder a amargura na minha voz. Um murmúrio de choque percorreu a sala. O conselheiro do rei deu outro passo à frente, dessa vez com raiva evidente. Você se dirige ao rei Dorian Blackthorne com respeito, garota, ou eu. Seth. O rei, Dorian, disse o nome como uma ordem, e o homem recuou imediatamente. Então aqueles olhos dourados voltaram a me avaliar, agora com algo que parecia quase... aprovação? Não, Eleanor. Escolhi você porque, ao contrário do que seu pai pensa, preciso de uma rainha que tenha voz própria. O reino está mudando. Ele olhou pela janela, para a escuridão além. Tempos difíceis exigem líderes que não apenas assentem com a cabeça. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, como se todos precisassem de tempo para processar o que acabara de ser dito. Meu pai estava visivelmente desconfortável, movendo-se de um pé para o outro como uma criança repreendida. E se eu recusar? Perguntei finalmente, ciente de que estava pisando em terreno perigoso. Meu pai engasgou, mas o rei apenas sorriu, dessa vez um sorriso que parecia quase genuíno. Então sua família enfrentará as consequências de suas dívidas, como qualquer outra. Mas você ficará livre para seguir seu próprio caminho, para onde quer que ele leve. Livre. A palavra pairou no ar como uma promessa inalcançável. Eu sabia que mesmo que o rei me permitisse recusar, não havia para onde ir. Nossa cidade pequena, encravada entre montanhas e florestas hostis, era tudo que eu conhecia, e meu pai, apesar de seus defeitos, ele ainda era minha única família. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntei, tentando ganhar tempo, embora soubesse que minha decisão já estava tomada no momento em que entendi as alternativas. Até o amanhecer, respondeu Dorian. Partiremos para o castelo de Raven Lake ao nascer do sol, com ou sem você. Assenti, sentindo o peso daquelas horas limitadas sobre meus ombros. Posso me retirar para pensar? O rei fez um gesto afirmativo com a cabeça. Quando me virei para subir as escadas, ouvi sua voz mais uma vez. Eleanor. Me parei, sem olhar para trás. A escolha que você fizer hoje definirá não apenas seu futuro, mas também o tipo de rainha que você pode se tornar. Escolha sabiamente. Voltei para meu quarto, sentindo que algo fundamental havia mudado dentro de mim. Não era apenas o medo ou a raiva pela situação em que meu pai me colocara. Era algo mais profundo, uma fagulha de... curiosidade? O rei Dorian Blackthorne não era o que eu esperava, nem a proposta que ele havia feito. Passei as horas seguintes olhando pela janela, observando os flocos de neve que começavam a cair, dançando como pequenos fantasmas na escuridão.
O broche de lobo de minha mãe estava firme em minha mão, o metal frio gradualmente esquentando contra minha pele. Quando os primeiros raios de sol começaram a tocar o horizonte, tingindo o céu de um rosa pálido, eu já havia tomado minha decisão. Arrumei uma pequena mala com as poucas coisas que possuía. 2 vestidos simples, uma escova de cabelo desgastada, um livro desbotado de poemas que minha mãe amava e o broche de lobo, agora preso à minha capa de inverno. Desci as escadas para encontrar todos já acordados, como se ninguém tivesse realmente dormido. O rei estava lá, mais imponente à luz do dia, seus olhos dourados brilhando com uma intensidade que fez meu coração saltar. Eleanor? Meu pai perguntou, sua voz traindo o medo da minha resposta. Olhei para ele, este homem quebrado que um dia foi meu herói, e senti uma mistura de pena e ressentimento. Então olhei para o rei, este estranho que estava prestes a se tornar meu marido, e vi possibilidade. Eu aceito, disse simplesmente, minha voz mais firme do que jamais estivera. Um suspiro coletivo percorreu a sala, e por um momento, jurei ter visto algo como alívio nos olhos do rei Alfa. Então está decidido, disse Dorian, girando sua cadeira em direção à porta. O casamento será realizado no castelo dentro de 3 dias. Até lá, Eleanor será tratada com todas as honras devidas à sua futura rainha. Quando saí pela porta da casa que havia sido meu lar por 18 anos, senti o peso do broche de lobo contra meu peito. Para te lembrar que mesmo os mais gentis carregam força dentro de si. A voz da minha mãe sussurrou na minha memória. Eu iria precisar dessa força. Porque ao entrar na carruagem real, sentei-me não como prisioneira, mas como alguém que acabara de fazer a primeira escolha verdadeira de sua vida. A carruagem real era mais luxuosa que qualquer coisa que eu já havia visto. Assentos de couro macio, cortinas de veludo bordado e detalhes em prata que reluziam mesmo na luz fraca do amanhecer. Sentada ao lado do rei Alfa, eu tentava manter minha postura ereta e meu olhar firme, apesar do turbilhão de emoções que me consumia por dentro. O trajeto até o castelo de Raven Lake era sinuoso, serpenteando entre montanhas escarpadas e vales profundos cobertos de neve. Através da janela, vi nossa pequena cidade desaparecer, engolida pela distância e pela névoa matinal. Uma parte de mim quis chorar, mas as lágrimas pareciam congeladas, assim como o resto do mundo ao nosso redor. Você tem perguntas, disse Dorian, quebrando o silêncio que havia se estabelecido. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Virei-me para encará-lo. De perto, as cicatrizes em seu pescoço eram mais evidentes, descendo como rios pálidos até desaparecerem sob suas roupas formais. Muitas, admiti, surpresa com minha própria honestidade. Mas não sei por onde começar. Um leve sorriso tocou seus lábios. Comece pelo que mais te assusta. Engoli em seco, considerando minhas palavras. O acidente, disse finalmente. Todos conhecem a história, mas ninguém sabe a verdade. Como o grande rei Alfa de Raven Lake acabou, minha voz falhou. Em uma cadeira de rodas? Ele completou, seu tom surpreendentemente leve. Não foi um acidente, Eleanor. Foi uma tentativa de assassinato. A franqueza da resposta me pegou desprevenida. Pude sentir o olhar de Seth, o conselheiro sentado à nossa frente, queimando em minha direção, como se eu tivesse cruzado alguma linha invisível. 4 anos atrás, continuou Dorian, ignorando o desconforto de seu conselheiro, eu estava negociando um tratado de paz com o clã de lobos do leste. Havia tensões antigas entre nós, mas estávamos progredindo. Até que, durante uma caçada nas montanhas, fui emboscado. Ele fez uma pausa. Seus olhos dourados fixos nas montanhas além da janela. A lâmina era de prata, envenenada com acônito. Prendia a respiração. Prata e acônito. A combinação mortal para um lobisomem. O fato de ele ter sobrevivido era um testamento à sua força. A lâmina atingiu minha coluna. Ele continuou, sua voz controlada, mas pude sentir a raiva contida. Mesmo com nossa capacidade de cura, o dano foi permanente. Perdi o movimento das pernas, mas mantive minha vida e meu trono. Ele se virou para me encarar. Isso responde à sua pergunta? Em parte, respondi,
sentindo uma coragem que não sabia possuir. Quem fez isso? Seth se mexeu desconfortavelmente, mas Dorian apenas sorriu, um sorriso sem humor. Essa é a pergunta que ainda estamos tentando responder. A facção que me atacou desapareceu como névoa ao sol, mas eles deixaram sementes de desconfiança. Aliados começaram a questionar minha capacidade de liderar. Alguns ainda questionam. É por isso que você precisa de uma rainha, concluí, as peças começando a se encaixar. E de um herdeiro. De uma aliança, ele corrigiu. E sim, eventualmente de um herdeiro, mas primeiro, preciso estabilizar o reino, demonstrar força, mesmo que... Ele olhou para suas pernas imóveis. Não seja da maneira tradicional. A carruagem sacudiu ao passar por um trecho particularmente acidentado, fazendo com que eu me inclinasse involuntariamente em direção a Dorian. Nossos braços se tocaram brevemente antes que eu me endireitasse, sentindo meu rosto queimar com o contato inesperado. E por que eu? Perguntei, tentando ignorar a sensação estranha que o breve toque havia provocado. Por que a filha de um devedor? Certamente haveria candidatas mais vantajosas politicamente. Dorian trocou um olhar significativo com Seth antes de responder. Sua mãe, ele disse finalmente. Catherine Blackwood. Não era apenas uma humana comum. O som do nome da minha mãe me atingiu como um soco. Você conhecia minha mãe? Não pessoalmente, mas sua reputação... Ela era conhecida em certos círculos como uma curandeira. Uma que entendia tanto os males humanos quanto os dos metamorfos. Isso é impossível, contestei, a confusão se misturando com algo como raiva. Minha mãe era uma costureira, ela nunca... Mas mesmo enquanto as palavras saíam, fragmentos de memórias começaram a se encaixar. Os estranhos que às vezes apareciam em nossa porta durante a noite. As ervas que ela cultivava secretamente no jardim dos fundos. O broche de lobo. Seu pai nunca contou a você? Dorian observou, não uma pergunta. Típico. Os homens como seu pai preferem enterrar verdades inconvenientes, especialmente quando envolvem mulheres mais fortes que eles. Uma sensação estranha se espalhou pelo meu peito, uma mistura de traição e descoberta. O que mais meu pai escondeu de mim? Dorian hesitou pela primeira vez. Isso é algo que você terá que descobrir gradualmente. Há coisas sobre sua herança que nem mesmo eu conheço completamente. Antes que pudesse insistir, a carruagem fez uma curva. E, de repente, o castelo de Raven Lake surgiu diante de nós, arrancando um suspiro involuntário dos meus lábios. Erguendo-se contra o céu da manhã, a fortaleza era uma visão imponente de pedra escura e torres pontiagudas. Parecia ter crescido diretamente das montanhas, como se a própria terra tivesse se moldado para criar aquela estrutura majestosa. Névoa envolvia suas torres mais altas, dando-lhe uma aparência quase mística, enquanto bandeiras com o símbolo real, um lobo negro sobre fundo prateado, tremulavam ao vento gélido. Raven Lake, disse Dorian, observando minha reação com algo próximo de satisfação. Seu novo lar. Quando a carruagem atravessou os portões principais, fui surpreendida pela quantidade de pessoas, humanos e metamorfos, que se alinhavam no pátio, observando nossa chegada com expressões que variavam entre curiosidade, desdém e até mesmo esperança. Eles sabem quem sou? Perguntei, subitamente consciente do meu vestido simples e cabelo despenteado pela viagem. Sabem que você é minha escolhida, respondeu Dorian. O resto, você terá que mostrar a eles. A carruagem parou, e Seth desceu primeiro, movendo-se para ajudar Dorian com sua cadeira. Observei com fascínio silencioso a maneira hábil como o rei se transferiu do assento para a cadeira, seus braços poderosos compensando a imobilidade das pernas. Havia uma força e uma graça naqueles movimentos que contradiziam qualquer noção de fragilidade. Quando chegou minha vez de descer, hesitei momentaneamente antes de aceitar a mão estendida de Seth. O conselheiro, que até então havia me tratado com fria desconfiança, surpreendeu-me com um sussurro quase inaudível. Não demonstre medo. Eles podem sentir o cheiro. Endireitei minha postura, ergui meu queixo e desci da carruagem como se tivesse nascido para aquele momento. O broche de lobo em minha capa parecia mais pesado, mais significativo. A voz da minha mãe ecoava na minha mente. Para te lembrar,
que mesmo os mais gentis carregam força dentro de si. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e vestindo roupas formais em tons de azul profundo, aproximou-se com uma reverência medida. Sua Majestade, a suíte real está preparada, e o conselho aguarda no grande salão. Obrigado, Sra. Halsey, respondeu Dorian, antes de se virar para mim. Esta é Eleanor Blackwood, minha noiva e futura rainha. Ela deve ser tratada com o respeito devido à sua posição. A mulher me examinou com olhos astutos, como se procurasse falhas em uma peça de tecido. Certamente, Majestade. Devo mostrar à senhorita seus aposentos? Não será necessário, disse Dorian. Eleanor ficará comigo para a apresentação ao conselho. Depois, você pode guiá-la. Um murmúrio percorreu a multidão reunida, e percebi que aquilo não era o protocolo habitual. Dorian estava me colocando imediatamente no centro da vida política de Raven Lake, sem tempo para me adaptar ou me esconder. Como desejar, respondeu a Sra. Halsey, embora pudesse ver a desaprovação em seus olhos. Enquanto seguíamos pelo pátio em direção às enormes portas do castelo, senti os olhares de todos sobre mim. Humanos me observavam com curiosidade e, talvez, uma ponta de esperança. Os lobos metamorfos, mais difíceis de ler, exibiam expressões que variavam entre desconfiança e cálculo. O conselho não ficará feliz, comentou Seth, caminhando ao lado da cadeira de Dorian. Eles esperavam ter tempo para avaliar a noiva antes da apresentação formal. O conselho raramente fica feliz com minhas decisões nos últimos tempos, respondeu Dorian com um tom de desdém. Mas eles servem à coroa, não o contrário. Entramos no castelo, e fui momentaneamente cegada pela mudança da luz brilhante do sol para a penumbra do interior. Quando meus olhos se ajustaram, fiquei sem fôlego. O saguão de entrada era vasto, com um teto abobadado sustentado por colunas de pedra esculpidas para parecerem troncos de árvores. Vitrais coloridos filtravam a luz do sol, criando poças de cores vibrantes no chão de pedra polida. Tapeçarias antigas retratando cenas de caçadas e batalhas decoravam as paredes, e um enorme lustre de ferro forjado, com velas suficientes para iluminar uma casa inteira, pendia do teto. Impressionada? Perguntou Dorian, observando minha reação. É diferente do que eu imaginava, admiti, incapaz de esconder meu deslumbramento. Deixe-me adivinhar. Você esperava algo mais selvagem? Ossos e peles por toda parte? Talvez alguns servos acorrentados? Havia um tom de diversão em sua voz. Não exatamente isso, mas parei, percebendo que ele estava certo. Minhas expectativas haviam sido moldadas pelas histórias que circulavam em minha cidade. Contos de bárbaros que apenas fingiam civilidade. Os humanos frequentemente nos subestimam, disse Dorian, seu tom agora mais sério. Veem apenas a besta, nunca o homem. É um erro que tem custado caro a ambos os lados. Antes que pudesse responder, chegamos a uma porta dupla ornamentada com entalhes de lobos e florestas. 2 guardas uniformizados, com olhos que traíam sua natureza lupina, abriram as portas com um movimento sincronizado. O grande salão, anunciou Dorian. E o conselho de Raven Lake. Lembre-se, Eleanor. Você está aqui não como suplicante, mas como futura rainha. Haja como tal. Com essas palavras, entramos no coração do poder de Raven Lake. O grande salão era uma câmara comprida e impressionante, com uma mesa de madeira escura em forma de meia-lua no centro. 12 cadeiras estavam dispostas ao redor, todas ocupadas por figuras sérias, homens e mulheres, alguns claramente metamorfos, outros possivelmente humanos. Todos usavam mantos formais em tons de azul e prata, e todos se levantaram quando entramos. Majestade? Disse um homem de barba grisalha, inclinando levemente a cabeça. Não esperávamos sua presença tão cedo após seu retorno. Lord Thorne, respondeu Dorian, manobrando sua cadeira para o espaço vazio na ponta da mesa. Como sempre, subestimando minha dedicação aos assuntos do reino. O comentário provocou sorrisos contidos de alguns conselheiros e expressões azedas de outros. O homem chamado Lord Thorne apenas estreitou os olhos.
seu olhar agora fixo em mim. E esta deve ser a noiva que ouvimos falar, disse ele, cada palavra medida como se estivesse testando veneno. Esta, disse Dorian, sua voz adquirindo um tom perigosamente suave. É Eleanor Blackwood, minha futura rainha e sua futura soberana. Sugiro que ajuste seu tom adequadamente, Lord Thorne. Um silêncio tenso caiu sobre a sala, e pude sentir a temperatura parecer cair alguns graus. Era um teste, não apenas para mim, mas para todos presentes. Como reagiriam a esta humana desconhecida que chegara do nada para se tornar sua rainha? Lord Thorne inclinou-se em uma reverência que, embora tecnicamente correta, carregava uma nota de desdém. Minhas mais sinceras boas-vindas, Lady Eleanor, ele disse, levantando o olhar para me encontrar. Tenho certeza de que sua presença trará mudanças interessantes para Ravenlake. Não era uma ameaça direta, mas senti o veneno nas entrelinhas. Todos na sala estavam observando, esperando minha reação. Lembrei-me do conselho de Seth, não demonstre medo. Dei um passo à frente, sentindo o peso do broche de lobo contra meu peito, como um amuleto protetor. Mudanças costumam ser necessárias para a sobrevivência, Lord Thorne. Respondi, mantendo minha voz calma, mas firme, como qualquer lobo deveria saber. Um murmúrio surpreso percorreu a sala. Os olhos de Dorian brilharam com algo que parecia aprovação, enquanto Lord Thorne endireitava a postura, reavaliando-me. Parece que sua noiva tem língua afiada, majestade, comentou uma mulher do outro lado da mesa. Seu cabelo ruivo estava trançado de maneira elaborada, e apesar de sua aparência jovem, seus olhos transmitiam a sabedoria de décadas. Isso pode ser refrescante ou problemático, dependendo de como for utilizado. Lady Serena. Dorian inclinou a cabeça em direção à mulher. Eleanor não é apenas minha noiva por conveniência. Ela traz consigo habilidades e perspectivas que Ravenlake necessita desesperadamente nestes tempos. Habilidades? Questionou o outro conselheiro, um homem corpulento com cicatrizes visíveis no rosto. Que habilidades uma humana comum poderia oferecer ao reino que já não possuímos? Senti todos os olhares voltarem para mim, carregados de ceticismo e curiosidade. Mesmo Dorian parecia interessado em minha resposta. Minha mãe, comecei, encontrando forças não sei onde. Me ensinou a ver além do óbvio, a enxergar conexões onde outros veem apenas separação. Toquei o broche de lobo, sentindo sua energia familiar. Humanos e metamorfos compartilham este território há gerações, mas vivem como estranhos. Talvez a habilidade que falta seja simplesmente uma ponte. Palavras bonitas, disse Lord Thorne, seu tom condescendente, mas vazias sem ações para sustentá-las. Então me dê a oportunidade de agir, respondi, surpreendendo a mim mesma com minha ousadia. Ou prefere julgar antes de ver? Um silêncio tenso caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo som suave da cadeira de Dorian avançando até ficar ao meu lado. Bem colocado, ele disse, seu tom misturando satisfação e desafio. O casamento será realizado em 3 dias, como anunciado. Até lá, Eleanor terá acesso completo ao castelo e seus recursos para se preparar para suas futuras responsabilidades. Majestade! Interveio Lord Thorne, seu tom agora mais cauteloso. Considerando as tensões atuais com os clãs vizinhos, talvez fosse prudente um período mais longo de preparação para garantir que sua noiva entenda completamente a complexidade política de sua posição. As tensões com os clãs vizinhos são precisamente o motivo pelo qual não podemos nos dar ao luxo de esperar, Thorne, respondeu Dorian, sua voz adquirindo um fio de aço. A aliança deve ser solidificada agora. Lady Serena inclinou-se para a frente, seus olhos penetrantes fixos em mim. Diga-me, Eleanor Blackwood, você entende o que significa ser a rainha de Ravenlake? Não apenas uma esposa, mas uma soberana de metamorfos e humanos? Você compreende o peso desse manto? Sustentei seu olhar, sentindo que esta era a primeira pergunta genuína que havia recebido desde minha chegada. Entendo que é um peso que nunca imaginei carregar, Lady Serena. Não pretendo fingir conhecimento ou experiência que não possuo. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas próximas palavras.
Mas entendo o que significa estar presa entre dois mundos. Entendo o que é observar e escutar quando outros apenas falam e ordenam, e estou disposta a aprender o resto. Um leve sorriso tocou os lábios de Lady Serena. Uma resposta honesta, pelo menos. Ela se virou para Dorian. Sua escolha é incomum, Majestade, mas talvez seja exatamente o que precisamos em tempos incomuns. Concordo, disse uma voz de um canto mais afastado da mesa. Um homem mais velho, com cabelos brancos e olhos surpreendentemente gentis, falou pela primeira vez. A filha de Catherine Blackwood pode ser exatamente o que as antigas profecias mencionavam. Meu coração acelerou. Você conheceu minha mãe? O homem assentiu lentamente. Conheci, sim. Muitos anos atrás, quando ela ainda trabalhava nos limites entre os mundos humano e metamorfo. Meu nome é Aldrich, conselheiro espiritual de Raven Lake. Chega de falar sobre profecias e lendas antigas, interrompeu Lord Thorne, visivelmente irritado. Temos questões práticas e urgentes para discutir. A patrulha da fronteira norte relatou movimentos suspeitos nas últimas semanas. Acreditamos que o clã Shadowfang está testando nossas defesas novamente. Dorian lançou um olhar significativo para Seth, que assentiu discretamente e deu um passo à frente. Lady Eleanor deve estar cansada da viagem. Senhora Halsey a acompanhará aos seus aposentos, enquanto o conselho discute os assuntos de segurança. Entendi a deixa. Assuntos de Estado dos quais eu ainda não participaria. Uma parte de mim queria protestar, insistir em ficar. Mas percebi que este não era o momento para tal batalha. Precisava escolher meus confrontos com sabedoria. Certamente, concordei, fazendo uma leve mesura para o conselho. Quando me virei para sair, senti a mão de Dorian tocar levemente meu pulso, detendo-me momentaneamente. Jantaremos juntos esta noite, ele disse. Não um pedido, mas uma declaração. Há muito que precisamos discutir, em particular. Assenti, consciente dos olhares curiosos do conselho. Estarei esperando, Majestade. A senhora Halsey me aguardava na porta, seu rosto uma máscara de eficiência profissional. Enquanto a seguia pelos corredores labirínticos do castelo, tentava memorizar o caminho, mas rapidamente me perdi entre viradas e escadarias. Você causou uma impressão interessante, comentou a senhora Halsey, após vários minutos de silêncio. O conselho esperava uma menina assustada, facilmente manipulável. Lamento decepcioná-los, respondi, sem conseguir conter uma ponta de sarcasmo. Para minha surpresa, a senhora Halsey soltou uma risada breve. Oh, não me entenda mal, senhorita. Não é decepção. Alguns deles estão intrigados. Outros, preocupados. E é assim que deve ser. E você, senhora Halsey, qual é sua opinião sobre a nova rainha humana? Ela parou diante de uma porta ornamentada, virando-se para me avaliar com olhos penetrantes. Servia 3 rainhas neste castelo, Lady Eleanor. Cada uma trouxe suas próprias forças e fraquezas, mas nunca vi o rei escolher alguém por si mesmo, sem considerar as alianças políticas tradicionais. Ela fez uma pausa significativa. Isso me diz que você é especial, de alguma forma que talvez nem mesmo você compreenda ainda. Com essas palavras enigmáticas, ela abriu a porta, revelando aposentos que fizeram meu queixo cair. Era uma suíte espaçosa, com janelas altas que ofereciam uma vista espetacular das montanhas nevadas. Uma lareira de pedra dominava uma parede, já acesa, e espalhando calor acolhedor pelo ambiente. Móveis elegantes de madeira escura contrastavam com tapeçarias coloridas e almofadas macias. Uma cama enorme com dossel estava no centro, coberta com peles e lençóis que pareciam mais suaves que qualquer coisa que já havia tocado. Estes são meus aposentos? Perguntei, incapaz de esconder meu assombro. Temporariamente, respondeu a senhora Halsey. Após o casamento, você se mudará para a suíte real, compartilhada com sua majestade. A menção ao casamento trouxe um rubor ao meu rosto e uma onda de ansiedade ao meu peito. Em 3 dias, estaria casada com um homem que mal conhecia, um rei, um metamorfo, um estranho. Como se lesse meus pensamentos, a senhora Halsey suavizou sua expressão.
O rei não é o monstro que muitos humanos imaginam, Lady Eleanor. Seu acidente o mudou, mas de maneiras que poucos compreendem. Ela hesitou antes de continuar. Ele se tornou mais reflexivo, mais cauteloso em suas decisões. Alguns veem isso como fraqueza, mas outros, como eu, reconhecemos a sabedoria que vem com o sofrimento. Suas palavras me surpreenderam. Era a primeira vez que alguém falava de Dorian como uma pessoa, não apenas como o Rei Alfa. Obrigada, Sra. Halsey, disse sinceramente, por suas palavras e por sua honestidade. Ela assentiu brevemente. Um banho foi preparado no cômodo adjacente. Roupas adequadas foram providenciadas no armário. Se precisar de qualquer coisa, puxe o cordão ao lado da lareira. Ela fez uma pausa à porta. O jantar com o rei será às 7 horas. Virei buscá-la. Quando a porta se fechou, fiquei sozinha pela primeira vez, desde que deixara minha casa. O silêncio era pesado, mas de alguma forma reconfortante. Caminhei até a janela, observando o reino que um dia seria parcialmente meu. Raven Lake se estendia abaixo, a cidade cercando o lago que dava nome ao território, com casas e estabelecimentos comerciais emoldurados por florestas densas e montanhas imponentes. Percebi que, apesar do medo e da incerteza, uma parte de mim estava curiosa, talvez até mesmo excitada com as possibilidades que se abriam. Eu havia passado toda a minha vida em uma pequena cidade, confinada pelos erros do meu pai e pelas limitações da minha condição social. Agora, de repente, estava no epicentro de um reino, prestes a me tornar uma figura de poder e influência. O banho foi uma revelação. Água quente perfumada com óleos de lavanda e sândalo, uma luxúria que jamais havia experimentado. Enquanto lavava a poeira da viagem, também parecia lavar parte da velha Eleanor, a garota tímida e obediente que aceitava seu destino sem questionar. Ao abrir o armário, encontrei vestidos que fariam uma princesa humana suspirar de inveja, sedas, veludos e brocados em tons de azul, verde e dourado. Escolhi um de um azul profundo, simples em sua elegância, mas claramente de qualidade superior a qualquer coisa que já havia usado. O tecido abraçava meu corpo sem ser constritivo, fazendo-me sentir simultaneamente protegida e poderosa. Prendi meu cabelo loiro em um estilo simples, deixando alguns cachos emoldurarem meu rosto. O único adorno que coloquei foi o broche de lobo de minha mãe, agora posicionado sobre meu coração. Olhando no espelho ornamentado, mal reconheci a jovem que me encarava de volta. Seus olhos pareciam mais profundos, mais determinados, refletindo uma força interior que estava apenas começando a descobrir. Pontualmente às 7, a Sra. Halsey bateu à porta. Seu olhar avaliativo ao me ver parecia aprovar minha escolha de vestuário. Você se parece com sua mãe, comentou, pegando-me de surpresa. Você a conheceu também? Catherine visitava o castelo ocasionalmente para consultas especiais. Seu tom sugeria que havia muito mais nessa história. Ela tinha seus mesmos olhos, perspicazes, viam além das aparências. Antes que pudesse fazer mais perguntas, ela começou a me guiar por outro conjunto de corredores. Desta vez, subimos uma escadaria em espiral que parecia interminável, até chegarmos a uma seção do castelo que parecia mais privada, menos formal. Os aposentos pessoais do rei, explicou a Sra. Halsey, parando diante de uma porta de madeira entalhada com símbolos que não reconheci. Ela bateu suavemente. Entre, ordenou a voz de Dorian do outro lado. A Sra. Halsey abriu a porta, anunciando-me formalmente. Lady Eleanor Blackwood, Majestade. Entrei em uma sala que era inesperadamente acolhedora. Era um estúdio circular, obviamente localizado em uma das torres do castelo, com janelas em arco que ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus de Raven Lake. Prateleiras de livros cobriam as paredes entre as janelas, e uma mesa redonda estava posta para 2 pessoas próximo a uma lareira acesa. Dorian estava posicionado perto de uma das janelas, sua cadeira virada para a paisagem noturna, uma taça de vinho na mão. Sra. Halsey, isso será tudo por hoje, disse ele sem se virar. Obrigado. A governanta fez uma reverência e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Fiquei parada, subitamente consciente de que estava sozinha com meu futuro marido pela primeira vez.
Dorian girou sua cadeira para me encarar. E por um momento pareceu genuinamente surpreso. Você está deslumbrante, ele disse. Seu tom desprovido da formalidade habitual. O elogio inesperado me pegou desprevenida. E senti meu rosto esquentar. Obrigada. Respondi, insegura sobre como proceder. Seus aposentos são impressionantes. Um sorriso tocou seus lábios. Por favor, sente-se. O jantar será servido em breve. Ele indicou a mesa. Vinho? Assenti, aproximando-me cautelosamente para sentar na cadeira oposta à dele. Observei enquanto ele servia habilmente 2 taças de um decanter de cristal próximo. Um brinde. Ele propôs, estendendo uma taça para mim. Há novos começos. Aceitei a taça, nossos dedos se tocando brevemente. Há novos começos, repeti, tomando um pequeno gole. O vinho era rico e complexo, diferente de qualquer coisa que já havia provado. Você causou uma impressão notável no conselho hoje, comentou Dorian, seus olhos dourados estudando-me com intensidade. Especialmente em Aldrich. Ele raramente menciona as profecias em reuniões formais. Que profecias seriam essas? Perguntei, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Dorian fez um gesto vago com a mão. Lendas antigas sobre tempos de mudança. Alguns as consideram mera superstição, outros, como Aldrich, veem nelas orientações para o futuro. Ele tomou outro gole de vinho, mas não foi para discutir mitos antigos que pedi sua presença esta noite. Por que então? Perguntei diretamente, cansada de meias verdades e insinuações. Seus olhos brilharam com aprovação ante minha franqueza, para estabelecermos um entendimento claro entre nós. Este casamento começou como um acordo, mas se quisermos que funcione, se quisermos salvar Raven Lake, precisará se tornar muito mais. Mas como... Deixei a pergunta no ar, sentindo meu coração acelerar. Uma parceria verdadeira, respondeu Dorian, inclinando-se para a frente. Não apenas na aparência, mas na essência. Preciso que você seja meus olhos e ouvidos onde não posso ir. Minha voz quando a minha não for suficiente. Sua expressão se tornou intensa, quase feroz. E para isso, Eleanor Blackwood, preciso que você conheça a verdade. Toda ela. A verdade. Repeti, sentindo o peso daquela palavra. Sobre o quê, exatamente? Dorian ia responder quando uma batida suave na porta o interrompeu. Entre. Ele ordenou, sem tirar os olhos de mim. 2 servos entraram silenciosamente, trazendo bandejas cobertas que exalavam aromas tentadores. Dispuseram rapidamente os pratos sobre a mesa. Carnes assadas, legumes cozidos no vapor, pães frescos e molhos perfumados com ervas que eu não reconhecia. Depois de servirem mais vinho e acenderem algumas velas extras, retiraram-se tão discretamente quanto haviam chegado. Sobre Raven Lake, Dorian finalmente respondeu, indicando os pratos. Sobre sua mãe. Sobre você. Ele pegou seus talheres. Mas primeiro vamos comer. A verdade é melhor digerida com o estômago cheio. Comemos em um silêncio que, surpreendentemente, não era desconfortável. A comida era deliciosa, mas minha mente fervilhava com perguntas não respondidas e possibilidades inquietantes. Sua mãe não era apenas uma curandeira. Dorian disse abruptamente, colocando seu garfo de lado. Ela era o que nosso povo chama de guardiã da lua, uma rara humana com a capacidade de mediar entre os mundos natural e sobrenatural, de curar feridas que vão além do físico. Meu coração acelerou. Isso não é possível. Eu saberia se minha mãe fosse especial dessa maneira. Saberia mesmo? Dorian ergueu uma sobrancelha. Você disse que ela morreu quando você tinha 13 anos. O suficiente para conhecê-la como mãe, mas não como mulher, com seus próprios segredos e responsabilidades. Suas palavras me atingiram com força, porque carregavam uma verdade que eu não queria admitir. Havia momentos em que minha mãe desaparecia por horas, às vezes dias, voltando exausta, mas satisfeita. Meu pai nunca questionava essas ausências, apenas ficava mais quieto e irritado durante elas. O broche, disse Dorian, apontando para o ornamento preso ao meu vestido. Não é apenas decorativo, é um símbolo da posição dela, passado de guardiã para guardiã.
Meus dedos tocaram instintivamente o broche de lobo. Está dizendo que minha mãe me escolheu para continuá-la? Estou dizendo que ela reconheceu em você o mesmo dom que possuía. E tentou protegê-la enquanto pôde, mas sabia que eventualmente você seria chamada. Chamada para quê? Para restaurar o equilíbrio. Dorian fez um gesto amplo para a janela, para o reino que se estendia na escuridão. Raven Lake está à beira de uma guerra civil, Eleanor. Desde meu acidente, facções dentro dos clãs começaram a questionar minha capacidade de liderar. Alguns abertamente, como você viu hoje no conselho. Outros nas sombras, tramando e conspirando. E meu papel nisso tudo seria ser a ponte que você mesma mencionou hoje. Os humanos de Raven Lake já começaram a escolher lados, alinhando-se com metamorfos, que prometem proteção em troca de lealdade. Se a situação deteriorar, será um banho de sangue. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Por que me dizer isso agora? Por que não antes de eu aceitar o casamento? Um sorriso sem humor tocou seus lábios. Você teria acreditado? Ou teria pensado que era apenas um estratagema elaborado para convencê-la? Algumas verdades precisam ser vivenciadas para serem compreendidas. Levantei-me abruptamente, caminhando até uma das janelas. Lá fora, a lua nascente lançava seu brilho prateado sobre o lago e as florestas que cercavam o castelo. Era tão pacífico, tão sereno. Difícil imaginar as tensões e conspirações fervendo sob aquela superfície tranquila. O que exatamente é um guardião da lua? Perguntei finalmente, sem me virar. Ouvi o suave deslizar da cadeira de Dorian se aproximando, até que ele estivesse ao meu lado, contemplando a mesma vista. Nosso povo acredita que a lua é a força que equilibra nossa dualidade, homem e lobo, civilização e natureza, razão e instinto, ele explicou, sua voz adquirindo um tom quase reverente. Os guardiões são raros, humanos nascidos com uma sensibilidade especial para essa dualidade. Eles não possuem a força física dos metamorfos, mas têm outros dons. Cura, visão. E mais importante, a capacidade de acalmar a besta dentro de nós quando ameaça dominar. E você acha que eu tenho esses dons? Virei-me para encará-lo, cética. Não importa o que eu acho, Eleanor. Importa o que você descobrirá sobre si mesma. Seus olhos dourados brilhavam à luz da lua. Mas sim, acredito que você carrega o legado de sua mãe. É por isso que nossos caminhos se cruzaram. Nossos caminhos se cruzaram porque meu pai tem dívidas com você. Corrigi, incapaz de esconder a amargura na minha voz. As dívidas de seu pai foram apenas o veículo, não a causa, respondeu Dorian, surpreendentemente paciente. Eu poderia ter exigido o pagamento de 1000 outras formas, mas quando descobri que ele era o viúvo de Catherine Blackwood e que você era sua filha, percebi que o destino havia intervindo. O destino, repeti incrédula. Parece conveniente. Conveniente? Dorian riu, um som áspero e inesperado. Nada disso é conveniente, Eleanor. Eu era um rei poderoso, temido e respeitado. Agora sou visto como metade do que era, dependente de uma cadeira para me mover e de alianças para me manter no trono. Ele gesticulou para suas pernas imóveis. Acredite, se eu pudesse escolher meu destino, não seria este. A franqueza em sua voz me pegou desprevenida. Era a primeira vez que ele revelava qualquer vulnerabilidade, qualquer ressentimento pela condição em que se encontrava. Sinto muito, disse suavemente, sem realmente saber pelo que estava me desculpando. Não sinta, ele respondeu, seu tom se suavizando. Não é piedade que preciso de você, Eleanor. É força, parceria e talvez, com o tempo, algo mais. Nossos olhares se encontraram e senti uma corrente de algo indefinível passar entre nós. Não exatamente atração, mas uma espécie de reconhecimento mútuo. Dois seres quebrados de maneiras diferentes, unidos por circunstâncias que nenhum dos dois havia escolhido completamente. E se eu não for o que você espera? Perguntei, dando voz ao meu maior temor. E se eu não tiver esses dons, essa capacidade de ser uma guardiã? Então ainda assim você será minha rainha,
respondeu Dorian simplesmente, e encontraremos outro caminho para salvar Raven Lake. Algo em sua resposta, na certeza com que falou, acalmou parte da tempestade dentro de mim. Ele não estava apostando tudo em uma lenda ou em uma habilidade que eu poderia ou não possuir. Havia um plano mais amplo, e eu era parte dele, não sua totalidade. O que acontece agora? Perguntei, voltando lentamente para a mesa. Dorian me seguiu. Agora, você aprende sobre Raven Lake, sobre nossos costumes, sobre a política do reino. Lady Serena concordou em ser sua mentora nos assuntos da corte. E Aldrich pode orientá-la sobre sua herança especial, se você desejar explorá-la. E quanto a nós? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Este casamento, a expectativa de um herdeiro, um sorriso genuíno tocou o rosto de Dorian pela primeira vez naquela noite. Uma coisa de cada vez, Eleanor. O casamento acontecerá em 3 dias, como anunciado. Quanto ao resto, teremos tempo. Assenti, estranhamente aliviada. E meu pai? Suas dívidas foram perdoadas, como prometido. Ele pode permanecer em sua casa e manter seu negócio. Dorian fez uma pausa. Embora eu sugira que mantenha distância das mesas de jogo no futuro. Um silêncio confortável caiu entre nós, enquanto terminávamos nossa refeição. Quando os pratos foram retirados e apenas o vinho restava, Dorian propôs outro brinde. A verdade, ele disse, erguendo sua taça. Por mais incômoda que seja. A verdade, repeti, tocando minha taça na dele. O resto da noite transcorreu em uma conversa surpreendentemente fácil. Dorian me contou sobre a história de Raven Lake, sobre as tradições dos metamorfos que eu precisaria conhecer, sobre os membros do conselho e suas lealdades. Eu o ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, absorvendo tudo como uma esponja. Quando a hora ficou tarde, a Sra. Halsey reapareceu para me escoltar de volta aos meus aposentos. Ao me despedir, senti a mão de Dorian capturar a minha, seu toque surpreendentemente quente. Durma bem, Eleanor, ele disse, seus olhos dourados brilhando na luz das velas. Os próximos dias serão intensos. Boa noite, Majestade, respondi formalmente, consciente da presença da Sra. Halsey. Dorian, ele corrigiu suavemente. Quando estivermos sozinhos, sou apenas Dorian para você. Os 3 dias seguintes passaram em um borrão de atividades e novas informações. Lady Serena, como prometido, tomou para si a tarefa de me preparar para meu papel como rainha. Rigorosa, mas justa, ela me guiou através dos labirintos da etiqueta da corte, da história recente de Raven Lake e das intrincadas relações entre os clãs metamorfos. A maior parte do poder ainda está com os 5 clãs principais, ela explicou durante uma de nossas sessões. Os Blackthorn, o clã de Dorian, controlam o centro do território, os Silversong ao norte, os Ironwood ao leste, os Thornheart ao sul e os Nightshade ao oeste. E as tensões que Lord Thorne mencionou? Lady Serena suspirou. Os Silversong e os Nightshade estão insatisfeitos com a liderança atual. Acreditam que um rei que não pode transformar-se completamente não deveria governar metamorfos. Transformar-se completamente? Repeti confusa. O que quer dizer? Ela me olhou com surpresa. Dorian não lhe contou? Quando balancei a cabeça, ela continuou hesitante. A lesão na coluna não apenas o confinou a uma cadeira, também comprometeu sua capacidade de se transformar completamente em lobo. Ele pode atingir uma forma parcial, o que chamamos de forma beta, mas não consegue mais assumir a forma completa do lobo alfa. A informação me atingiu como um soco. De repente, a resistência do conselho, as tensões com outros clãs, tudo fazia um sentido mais profundo e doloroso. Para uma sociedade construída ao redor da força e poder de transformação, um rei que não podia manifestar plenamente sua natureza lupina era uma contradição viva. Mas ele ainda é um alfa, argumentei. Ainda tem a força, a autoridade. Sim, e é por isso que muitos ainda o seguem, concordou Lady Serena. Dorian construiu sua reputação muito antes do ataque. Sua inteligência, sua visão para Raven Lake
sua capacidade de unir os clãs, tudo isso permanece. Mas para os tradicionalistas, para os que veem apenas a força bruta como legitimidade, ele se tornou menor. Um rei paraplégico, murmurei, lembrando das palavras da premissa do meu próprio casamento, sentindo agora sua crueldade. Eles o reduzem apenas a isso. Lady Serena assentiu, uma tristeza evidente em seus olhos. É por isso que sua presença é tão importante, Eleanor. Você representa um novo tipo de poder, uma nova aliança. E se as lendas sobre os Guardiões da Lua forem verdadeiras? O que elas dizem? Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. Que o toque de um guardião pode curar mais do que feridas físicas, pode restaurar o equilíbrio entre homem e besta quando este é perturbado. Minha mente estava girando com as implicações. Você acha que eu poderia ajudá-lo a se transformar novamente? Isso, disse uma nova voz da porta, é uma pergunta para Aldrich. Mal, o velho conselheiro entrou na sala, seus olhos gentis observando-me com interesse. Perdoem a intrusão, mas Sua Majestade pediu que eu me juntasse a vocês para discutir assuntos mais espirituais. Lady Serena se levantou. Claro, já cobrimos o suficiente por hoje. Ela me deu um sorriso encorajador. Você está aprendendo rapidamente, Eleanor, mais rápido do que esperava. Quando ela saiu, Aldrich tomou seu lugar, colocando sobre a mesa um pequeno livro encadernado em couro desgastado. Sua mãe me deu isto antes de morrer, explicou. Pediu que o guardasse até que sua filha estivesse pronta para recebê-lo. Olhei para o livro com uma mistura de ansiedade e reverência. O que é? O diário de uma guardiã, respondeu Aldrich. Não apenas de sua mãe, mas de todas as guardiãs que a antecederam, remontando a gerações, conhecimento acumulado sobre a arte de equilibrar o mundo dos humanos e dos metamorfos. Minhas mãos tremiam ao tocar o livro. Por que minha mãe nunca me contou sobre isso? Para protegê-la, respondeu Aldrich simplesmente. Ser uma guardiã da lua é tanto uma bênção quanto um fardo. Ela queria que você tivesse uma infância normal, livre do peso desse destino, pelo maior tempo possível. E agora? Agora, o equilíbrio está ameaçado, e você está aqui, exatamente onde e quando precisamos de você. Ele empurrou o livro em minha direção. Este conhecimento é seu por direito, se você escolher aceitá-lo. Hesitei apenas um momento antes de pegar o livro. Pesava mais do que parecia, como se o conhecimento contido em suas páginas tivesse massa física. Como saberei se realmente tenho esse dom? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Aldrich sorriu. Você já começou a demonstrá-lo, mesmo sem perceber. Já notou como os servos do castelo, mesmo os metamorfos, parecem mais calmos ao seu redor? Como a tensão no conselho diminuiu quando você falou? São sinais sutis, mas inegáveis para quem sabe o que procurar. Pensei nos últimos dias, nas reações das pessoas à minha presença. Havia assumido que era apenas curiosidade, pela novidade de uma humana prestes a se tornar rainha, mas talvez houvesse algo mais. Se eu realmente tiver esse dom, comecei hesitante. Você acha que posso ajudar Dorian com sua transformação? Aldrich considerou a pergunta por um longo momento. A conexão entre uma guardiã e um alfa é profunda e complexa. Historicamente, era comum que se unissem, não apenas politicamente, mas em todos os sentidos. Essa união fortalecia ambos, amplificava seus dons respectivos. Ele fez uma pausa significativa. Mas curar uma lesão como a de Dorian, isso exigiria não apenas habilidade, mas um vínculo genuíno. Algo que não pode ser forçado ou apressado. Um vínculo genuíno, repeti, pensando no casamento que aconteceria no dia seguinte. Você quer dizer amor. Aldrich sorriu. O amor tem muitas faces, Eleanor. Algumas se revelam instantaneamente, outras levam tempo para se manifestar. O importante é a abertura para essa possibilidade. Olhei para o diário em minhas mãos, sentindo o peso da responsabilidade que ele representava. Vou estudá-lo, prometi. E farei o possível para honrar o legado de minha mãe. É tudo o que podemos pedir, respondeu Aldrich, levantando-se com certa dificuldade. Agora descanse.
Amanhã será um grande dia. O dia do meu casamento amanheceu com uma clareza cristalina rara para Raven Lake naquela época do ano. O céu estava de um azul intenso, e a neve recém-caída brilhava como diamantes espalhados sobre as montanhas. Acordei antes do amanhecer, tendo dormido pouco, com o diário de minha mãe aberto ao meu lado. Passei a noite imersa nas palavras das guardiãs que me antecederam, absorvendo conhecimento que parecia ao mesmo tempo estranho e estranhamente familiar, como um idioma esquecido que começava a ressurgir na minha memória. As páginas escritas por minha mãe haviam me tocado profundamente. Seu medo ao descobrir sua própria natureza, sua luta para conciliar o chamado com sua vida como esposa e mãe, e, finalmente, suas esperanças para mim. Minha filha nasceu sob a lua cheia, ela escrevera, seu primeiro choro coincidindo com o uivo distante dos lobos nas montanhas. Naquele momento, soube que ela carregava o dom com ainda mais força do que eu. Um dia, quando estiver pronta, ela unirá os mundos de uma forma que nunca consegui. Suas palavras ecoavam na minha mente enquanto a senhora Halsey e um grupo de criadas entravam para me preparar para a cerimônia. O vestido de noiva era uma obra-prima de seda pérola e renda prateada, adornado com minúsculas contas que captavam a luz como gotas de orvalho. Era simultaneamente elegante e etéreo, como névoa da manhã solidificada em tecido. "Está nervosa, minha lady?" perguntou a senhora Halsey enquanto supervisionava as criadas que arrumavam meu cabelo em um elaborado arranjo de tranças entrelaçadas com pequenas flores brancas e pérolas. "Sim", admiti, vendo pouco sentido em fingir o contrário. "Mas não apenas pelo casamento, por tudo o que ele representa." A senhora Halsey assentiu, compreendendo. "O peso de uma coroa não está no metal, mas nas responsabilidades que ela simboliza." Quando os preparativos terminaram, olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Não era apenas a roupa ou o penteado. Havia algo diferente nos meus olhos, uma nova determinação, uma consciência que não existia antes. O único adorno pessoal que mantive foi o broche de lobo de minha mãe, agora fixado sobre meu coração. Ao tocá-lo, senti uma onda de calor percorrer meus dedos, como se o metal tivesse vida própria. "Está na hora", anunciou Lady Serena, entrando no quarto. Ela me avaliou com um olhar apreciativo. "Você parece uma rainha." O grande salão havia sido transformado para a cerimônia. Tapeçarias novas decoravam as paredes, representando a união entre humanos e metamorfos ao longo da história de Raven Lake. Flores brancas e cristais de gelo artificial criavam uma atmosfera etérea, como se estivéssemos dentro de um sonho de inverno. Os assentos estavam ocupados por membros da nobreza metamorfa e representantes das famílias humanas mais importantes, todos vestidos em suas melhores roupas, observando-me com expressões que variavam entre curiosidade, ceticismo e esperança contida. No centro do salão, sob um dossel de ramos de pinheiro entrelaçados com fitas prateadas, Dorian me esperava. Ele havia dispensado sua cadeira de rodas habitual em favor de um trono portátil especialmente projetado para a ocasião, uma obra-prima de madeira escura e prata, elevada em uma pequena plataforma. Vestia azul profundo e prata, as cores de Raven Lake, e uma coroa discreta repousava sobre seus cabelos negros. Seus olhos dourados encontraram os meus enquanto eu caminhava pelo corredor central, e vi neles uma mistura de admiração e algo mais profundo, mais vulnerável. Aldrich, como conselheiro espiritual do reino, conduziria a cerimônia. Quando cheguei ao altar improvisado, ele sorriu gentilmente e começou a falar sobre as antigas tradições que uniam não apenas duas pessoas, mas dois mundos. O casamento entre um alfa e uma guardiã da lua não é apenas uma união política, ele declarou para a assembleia. É um retorno ao equilíbrio primordial, a reconciliação entre natureza e humanidade, entre força e sabedoria. Murmúrios surpresos percorreram o salão. Para muitos presentes, esta era a primeira confirmação de que eu era, de fato, uma guardiã da lua. Eleanor Blackwood. Aldrich se dirigiu a mim. Você aceita Dorian Blackthorne, não apenas como marido, mas como seu complemento espiritual, prometendo guiá-lo através da escuridão quando a lua estiver oculta?
As palavras não faziam parte de nenhum ritual que eu conhecia, mas ressoavam com uma verdade profunda que parecia vir não da minha mente, mas do meu sangue. Aceito, respondi, minha voz clara e firme. Dorian Blackthorne, ele continuou. Você aceita Eleanor Blackwood não apenas como esposa, mas como sua âncora mortal, prometendo protegê-la através da tempestade quando o lobo ameaçar dominar? Aceito, respondeu Dorian, sua voz profunda ecoando pelo salão. Aldrich pediu nossas mãos. Dorian estendeu a dele, forte e calejada, e eu coloquei a minha sobre a sua. O velho conselheiro tirou uma fita prateada de sua manga e a enrolou ao redor de nossos pulsos unidos. O que a lua une, ele proclamou. Nenhuma escuridão pode separar. No momento em que a fita tocou nossa pele, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. O broche de lobo sobre meu coração aqueceu subitamente e um suspiro coletivo percorreu a assembleia. Olhei para baixo e vi que o metal estava brilhando com uma luz própria, lançando reflexos prateados como miniatura da lua. Dorian olhou para o broche, então para mim, seus olhos dourados arregalados em espanto. Senti sua mão apertar a minha com mais força, e algo indefinível passou entre nós. Uma corrente de energia, uma promessa silenciosa, um início de conexão que ia além do físico. Pelo poder investido em mim pelos antigos e pelos novos, declarou Aldrich, sua voz agora reverente. Eu os declaro unidos como rei e rainha de Raven Lake. Não houve um beijo tradicional. Os costumes dos metamorfos eram diferentes nesse aspecto. Em vez disso, Dorian levou minha mão aos lábios, selando nossa união com um gesto que era simultaneamente respeitoso e íntimo. A celebração que se seguiu foi grandiosa, com música, danças e um banquete que parecia não ter fim. Observei com fascínio como humanos e metamorfos interagiam, inicialmente cautelosos, mas gradualmente relaxando à medida que o vinho fluía, e as barreiras sociais se dissolviam temporariamente. Como rainha, sentei-me ao lado de Dorian na mesa principal, recebendo cumprimentos e votos de lealdade dos convidados que se aproximavam. Não gosto disso, comentou Lord Thorne, aproximando-se com uma taça de vinho na mão. Toda essa conversa sobre guardiões da lua e equilíbrio. Seu tom era educado, mas seus olhos frios revelavam sua verdadeira opinião. Soa como uma tentativa de legitimar uma aliança que, de outra forma, seria vista como inadequada. Antes que Dorian pudesse responder, coloquei minha mão sobre a dele. As tradições mais antigas frequentemente parecem estranhas para aqueles que cresceram com versões mais recentes da história, Lord Thorne. Respondi suavemente. Mas isso não as torna menos verdadeiras. Enquanto falava, notei algo estranho. Uma sombra que parecia se mover de forma não natural ao redor de Lord Thorne, quase como uma aura escura. O broche em meu peito aqueceu novamente e compreendi, com uma clareza súbita e inquestionável, que estava vendo algo além do físico. Thorne deve ter notado algo em meu olhar, pois recuou ligeiramente, um tremor quase imperceptível em sua mão que segurava a taça. Não pretendo questionar tradições antigas, Majestade, ele disse, dirigindo-se a Dorian, embora seus olhos permanecessem fixos em mim. Apenas expressar preocupação com interpretações modernas de lendas que poucos compreendem completamente. Quando ele se afastou, Dorian se inclinou para mim. O que você viu? Perguntou baixinho. Não tenho certeza, respondi honestamente, mas havia algo errado nele, como uma sombra que não deveria estar lá. Dorian assentiu lentamente. Thorne tem sido o mais vocal contra minha liderança desde o atentado. Sempre suspeitei de seu envolvimento, mas nunca tive provas. Ele me estudou com interesse renovado. A visão é um dos dons mais raros das guardiãs. Enxergar além das aparências, ver a verdadeira natureza das pessoas. A celebração continuou noite adentro, mas à medida que a lua subia no céu, senti uma crescente inquietação. Algo estava mudando dentro de mim. O conhecimento que havia absorvido do diário estava se misturando com uma sabedoria mais antiga, como se células adormecidas em meu corpo estivessem despertando após um longo sono, quando finalmente nos retiramos para a suíte real, agora nossa suíte compartilhada.
O clima entre Dorian e eu era de expectativa nervosa. Não apenas pelo aspecto físico do casamento, mas pela transformação maior que parecia estar ocorrendo. Você sente isso, não é? Perguntou Dorian quando estávamos sozinhos. A mudança. Assenti, incapaz de colocar em palavras a sensação. É como se eu estivesse me tornando mais eu mesma, mas uma versão que nunca conheci. Dorian sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seus olhos dourados. Minha mãe me contava histórias sobre as guardiãs quando eu era criança. Dizia que elas eram a voz da lua na terra, capazes de acalmar até mesmo o mais selvagem dos lobos. Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando mais intenso. Nunca acreditei realmente até agora. Aproximei-me dele hesitante, guiada por um instinto que não compreendia totalmente. O diário menciona um ritual, disse baixinho. Entre o alfa e a guardiã, um ritual de cura e fortalecimento mútuo. Os olhos de Dorian brilharam com uma mistura de esperança e ceticismo. Você acha que poderia me curar? Não sei, respondi honestamente, mas acho que podemos tentar. Seguindo as instruções do diário, preparamos o ritual. Dorian se posicionou perto da janela, onde a luz da lua podia tocá-lo diretamente. Removi o broche de lobo do meu vestido e o segurei entre minhas palmas, sentindo-o aquecer novamente, pulsando como um pequeno coração de prata. O ritual, expliquei, recordando as palavras do diário, baseia-se na ideia de que o alfa e a guardiã são duas metades de um todo. O lobo e a lua, força e sabedoria, instinto e razão. Juntos, formam o equilíbrio perfeito. Aproximei-me de Dorian, colocando o broche sobre seu peito, exatamente sobre seu coração. Fechei os olhos e permiti que as palavras viessem naturalmente, como se estivessem sendo sussurradas diretamente em minha alma. Pela luz da lua que guia o lobo através da escuridão, pelos laços que unem terra e céu, sangue e espírito, eu chamo o equilíbrio perdido. O que foi quebrado, que seja restaurado. O que foi separado, que seja reunido. O broche começou a brilhar intensamente, irradiando uma luz prateada que se espalhou entre nós como água fluindo. Senti um calor percorrer meus braços, concentrando-se nas pontas dos meus dedos que tocavam o broche e o peito de Dorian. Ele ofegou, seus olhos dourados arregalados de surpresa e dor. Eleanor, ele sussurrou, sua voz tensa. Algo está acontecendo. A luz se intensificou, envolvendo-nos completamente. Senti como se estivesse sendo puxada para fora do meu próprio corpo, flutuando em um espaço entre mundos. Ali, pude ver claramente o dano em Dorian. Não apenas a lesão física em sua coluna, mas a ruptura mais profunda entre seu lado humano e seu lado lobo, uma fissura que impedia a transformação completa. Guiada por um conhecimento que transcendia palavras, estendi minha essência em direção àquela ruptura. Não para forçá-la a se fechar, mas para criar uma ponte, um caminho alternativo para a energia fluir. O processo era doloroso, não fisicamente, mas em um nível mais profundo, como se parte de minha própria força vital estivesse sendo transferida para ele. Quando voltei à consciência plena, estava nos braços de Dorian, que de alguma forma havia se levantado de seu trono. Seus olhos dourados brilhavam com assombro e lágrimas contidas. Eu posso senti-las, ele sussurrou, incredulidade em sua voz. Minhas pernas, não completamente, mas a sensação. Olhei para baixo e vi que ele estava efetivamente em pé, embora apoiado contra a parede, suas pernas tremendo com o esforço. O broche entre nós havia deixado marcas gêmeas, uma pequena cicatriz em forma de lua crescente sobre meu coração, e outra idêntica no peito de Dorian. O ritual, murmurei, sentindo-me estranhamente leve e exausta ao mesmo tempo. Funcionou. Mais do que isso, respondeu Dorian, seus olhos fixos em algo além de mim. Segui seu olhar até um espelho próximo e ofeguei. Meu reflexo mostrava uma aura prateada suave ao meu redor, como o brilho da lua em noite clara, e os olhos de Dorian, normalmente dourados, agora tinham um anel prateado ao redor da íris, como se parte da lua tivesse se instalado permanentemente em seu olhar. O vínculo, ele disse suavemente, é real. Naquela noite,
Nossa união foi selada em todos os níveis possíveis: físico, emocional e espiritual. O que começara como um arranjo pragmático havia se transformado em algo muito mais profundo, uma conexão que transcendia palavras e expectativas. Os meses seguintes trouxeram mudanças rápidas para Raven Lake. A recuperação de Dorian não foi instantânea nem completa. Ele ainda precisava da cadeira para longas distâncias, e sua transformação em lobo permanecia parcial. Mas a cada lua cheia, realizávamos o ritual novamente, e a cada vez, sua força aumentava. Meu próprio poder como guardiã cresceu exponencialmente. Aprendi a ver as sombras que circundavam pessoas com intenções obscuras, a acalmar metamorfos prestes a perder o controle e a facilitar negociações impossíveis entre clãs historicamente inimigos. 3 meses após nosso casamento, durante uma reunião do conselho, Lord Thorne finalmente mostrou sua verdadeira face. Uma delegação do clã Silversong havia chegado para negociar um novo tratado, e enquanto discutíamos os termos, vi a sombra ao redor de Thorne crescer e se estender, tocando um dos delegados como uma mensagem silenciosa. "Há traição nesta sala", declarei, interrompendo a discussão. Todos os olhares se voltaram para mim, surpresos com minha intervenção direta. Eu normalmente preferia observar e aconselhar Dorian em particular. "O que você vê, minha rainha?" perguntou Dorian, sua voz calma, mas alerta. "Vejo uma conspiração", respondi, meus olhos fixos em Thorne, que começou há 4 anos nas montanhas com uma lâmina de prata envenenada com acônito. O rosto de Thorne empalideceu, mas ele rapidamente se recompôs. "Acusações sem provas são perigosas, majestade", disse ele, dirigindo-se a mim com desdém mal disfarçado. "Especialmente vindas de alguém tão nova em nossas tradições." "A rainha não precisa de provas físicas", interveio Aldrich, seu olhar astuto fixo em Thorne. "A visão de uma guardiã da lua é prova suficiente pelas leis antigas." O que se seguiu foi caos controlado. Guardas foram chamados, e tanto Thorne quanto o delegado do Silversong foram detidos. Uma busca em seus aposentos revelou correspondência cifrada que, uma vez decifrada, confirmou o que minha visão havia mostrado. Uma conspiração de anos para derrubar Dorian e dividir Raven Lake entre facções que acreditavam que apenas metamorfos de sangue puro deveriam governar. Com os traidores identificados e removidos, a verdadeira cura do reino pôde começar. Dorian e eu implementamos reformas que deram aos humanos maior representação no Conselho. Fortalecemos alianças com clãs que compartilhavam nossa visão de coexistência e, gradualmente, a tensão que havia caracterizado Raven Lake por tanto tempo começou a diminuir. 1 ano após nosso casamento, na noite de lua cheia, Dorian conseguiu se transformar completamente em lobo pela primeira vez desde o atentado. Não foi uma transformação perfeita. Sua pata traseira ainda claudicava ligeiramente, mas era um milagre que muitos haviam considerado impossível. Naquela mesma noite, sob o brilho da lua cheia, concebi nosso primeiro filho. Quando o pequeno príncipe nasceu 8 meses depois, todos notaram seus olhos extraordinários, um dourado brilhante com um anel prateado ao redor da íris. Nem completamente lobo, nem completamente guardião, mas um verdadeiro símbolo do novo equilíbrio que havíamos estabelecido. Em meus momentos mais reflexivos, ainda pensava naquela noite em que ouvi meu pai negociando meu futuro com estranhos. O que parecia uma tragédia. Ser forçada a me casar com o rei alfa paraplégico para quitar as dívidas do meu pai havia se revelado o caminho para meu verdadeiro destino. O broche de lobo de minha mãe agora repousava em uma caixinha especial ao lado de nossa cama. Um lembrete constante de suas palavras. Para te lembrar que mesmo os mais gentis carregam força dentro de si. Força para curar. Força para unir. Força para transformar não apenas um reino, mas a mim mesma. De uma jovem assustada a uma rainha confiante. De uma peça em um jogo de dívidas a uma guardiã da lua em pleno poder. E quanto a Dorian, ele encontrou seu próprio tipo de cura, não apenas física, mas a cura mais profunda que vem de ser verdadeiramente visto e aceito, não apesar de suas limitações, mas com elas.
Nosso casamento, que começara como um acordo, havia se tornado uma parceria no sentido mais verdadeiro da palavra. Dois seres imperfeitos que juntos criavam algo maior que a soma de suas partes. E Raven Lake, este reino de montanhas e florestas, de lobos e humanos, de lua e sombra, finalmente encontrou o equilíbrio que tanto necessitava. Não a paz perfeita das histórias infantis, mas a harmonia imperfeita e preciosa do mundo real, onde diferenças não são apagadas, mas celebradas, onde feridas não são escondidas, mas curadas à luz do dia. Aos 18 anos, fui forçada a me casar com o rei alfa paraplégico para quitar as dívidas do meu pai. Mas a verdadeira história nunca foi sobre dívidas ou obrigações. Era sobre encontrar minha voz quando mais importava. Sobre aprender que vulnerabilidade pode ser força. Sobre descobrir que algumas vezes as circunstâncias que parecem nos aprisionar são exatamente as que nos libertam para nos tornarmos quem realmente deveríamos ser. E se há uma lição que aprendi em minha jornada de filha de devedora à rainha de Raven Lake, é que o destino raramente se revela de forma direta. Vem disfarçado de tragédia, de compromisso, de sacrifício, mas para aqueles com coragem de abraçá-lo mesmo assim, ele eventualmente revela seu propósito maior. Como a lua que muda de fase, mas nunca desaparece completamente, como o lobo que se adapta, mas nunca perde sua essência selvagem. Encontrei meu lugar no mundo, não como vítima de circunstâncias além do meu controle, mas como arquiteta do meu próprio destino, traçando um caminho que ninguém antes havia imaginado possível. E isso, mais do que qualquer título ou poder, é a verdadeira magia que descobri dentro de mim.